Bom dia, meus amados. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de Matemática 1. Hoje nós iremos finalizar o estudo de áreas e volumes, só que dos troncos, tá? Na nossa aula gravada, que eu tenho certeza que vocês já assistiram, a gente tem como a ideia de tronco toda e qualquer secção paralelo à base das figuras que a gente pode dizer que tem ponta. Só existem duas figuras que possuem tronco, que é o cone e o cone e a pirâmide, tá certo? O que seria o tronco deles? Exatamente a parte, tá certo? Que não é semelhante à que foi seccionada, porque diferentemente do cilindro e dos prismas, se eu for cortando eles, seccionando eles, eles vão continuar sendo prismas com as mesmas ideias de áreas e volumes, de área de base. Já nos troncos, não, tudo bem? Então, na nossa aula gravada, ficou bem claro quais eram os troncos que foram estudados, tudo bem? Então, fizemos 4 questões belíssimas na nossa aula gravada e hoje nós iremos dar continuidade, tá bom? Então, tradicionalmente, na nossa aula, peguem a apostila e vamos acompanhar a resolução das questões, tá bom? Então, vamos lá. Apresentar aqui para vocês. Pronto. Tá todo mundo aí observa a questão. Gente, só uma perguntinha. Eu estava dando uma olhada, o professor Deusvaldo fez uma revisão de geometria espacial, não foi com vocês nessa última aula? Sim ou não? Sim. Pois é, e eu também, a Portila, a gente parece estar trabalhando o mesmo conteúdo, e só que a gente está trabalhando somente áreas e volumes, tá? Mas, de preferência, mais o volume, tá? Mas é bom que vocês estão craques, tá bom? Então, vocês estão vendo aí tudo direitinho? Vamos começar aqui nossa primeira questão, ó. No filme Enrolados, os estúdios Disney recriaram a torre onde vivia a famosa personagem dos contos de fada Rapunzel, conforme pode ser visto na figura 1. Tá aqui, ó, a figurinha do filme Enrolados. Nessa recriação, é possível aproximar o sólido onde se apoiava a sua morada por um cilindro circular reto, conectado a um tronco de cone com as dimensões indicadas na figura 2, feita fora de escala. Para que o príncipe subisse até a torre, Rapunzel lançava suas longas tranças para baixo. Nessa operação, suponha que uma das extremidades da trança ficasse no ponto A e a outra no ponto C, onde se encontrava o rapaz. Considerando que a trança ficasse esticada e perfeitamente sobreposta a linha poligonal formada pelos segmentos AB e BC na figura 2, o comprimento da trança de Rapunzel em metros é igual a. Bota as histórias aí, não sei o quê, tá? Enfim, gente, o que é que ele quer mesmo nessa questão? Eu não sei de onde é essa questão, não, viu? Mas eu sei que a questão é meio mal feita. Vocês já viram se botar a trança, ela vai ficar colada bem aqui, ó. No caso aqui, ó, ele quer saber o quê, ó? Diz que a trança foi jogada daqui, ó. Aí a trança vai ficar colada nesse pedaço e nesse, ó. A não ser que essa parede aí tivesse cheia de grude para colar os cabelos dela. Porque, para mim, minha noção, ela joga e vem retinha aqui, ó. Não é não? Mas, sei não, viu? Então, para mim, ó, se eu não fosse resolver muito essa questão, ela jogava aqui, era 4 metros, bem que era mais 30, 34. Mas o pessoal inventa cada coisa, meu Deus do céu. Mas, gente, entender, né? Eu tenho que saber qual é a distância de A até B e de B até C. De B até C eu já sei que é 30 o quê? 30 metros. Tudo bem? Galera, outra coisa. Se eu tivesse desesperadamente na prova do Enem, faltando só essa questão, me diga uma coisa. Esse pedaço aqui é 4 metros. Vocês acham que esse pedaço ia ser 10 metros, 10, 42, 45? Aonde? Eu nem faço a questão.
Então, vocês acham que uma questão dessa aqui seria qual alternativa? Mas lembra que ele colocou que está fora de quê? De escala. Tudo bem? Mas, gente, como é que então nós iremos resolver esta questão? Eu tenho que saber só quem é o tamanho de A até B, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de quem? De X. Tá ok? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar, tá? Aí faz aqui embaixo, ó. Tchom, tchom. E aqui, ó. Tá. Tá quase lindo. E tchau. Tá bom, tá bom. Galera, olha só. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um tronco de cone, onde ele deu esses 6 metros, que é diâmetro, e também deu lá o diâmetro, que é 12, mas o raio é a metade do diâmetro. Então, esse pedaço aqui representa quanto? Aqui vai representar 3 metros. Esse pedaço aqui vai representar quanto? Esse pedaço aqui representa 6 metros. Tudo bem? Como os centros eles estão alinhados, tá certo? Ó, então, ele deu essa distância aqui que representa quanto? 4 metros. Tudo bem? E, gente, se esse pedaço aqui é 3 metros, então esse pedaço aqui também vai medir quanto? 3 metros. E esse aqui vai continuar sendo quem? 4 metros. Esse pedacinho daqui para cá representa exatamente o lado. Meu Deus. Representa o lado o quê? AB, que eu chamei de quem? De X. Então, fazendo aí, ó, puxando aí um pouco esse triângulo, tá? Nós vamos ter exatamente o quê, ó? Esse pedaço, esse e esse daqui, ó, tá? Então, esse pedacinho mede quanto? 3 metros. Esse pedaço aqui é quem? 4 metros. Gente, um triângulo retângulo. E aqui seria quem? X. Um triângulo retângulo mais conhecido, a terna pitagórica. 3, 4. A hipotenusa só pode ser quanto? A hipotenusa pode ser 5. Tá? Maria Clara é a mágica dos contos de fada. Pois é. Hum, hum. Olha só. Então, gente, aqui sem dúvida x vai ser quanto? X vai ser igual a 5 metros, tá? Mas aplicando o teorema de Pitágoras, ficaria como? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25 e o x é igual a 5. A unidade que a gente está usando é o metro. X é igual a 5 metros, tá bom? Então, olha só. Então, as tranças dela aqui vai ser 5, que é o x, mais 30, né? X mais quanto? 30. Só que eu sei que o x é 5, então 5 mais 30, a Rapunzel tinha 35 metros de trança, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, de I love you, tá bom? Então, tá aí. Alguma dificuldade nessa questão, gente? Não, né? Lembra que a gente pegou somente a parte superior, tá beleza? Beleza? Bruno Rafael Siqueira Nunes, diga, meu amado. Diga, meu querido. Tá aí no bate-papo? Como é que você tá? Você quer falar alguma coisa? Hein? Bruno, ele saiu? Ixi, tô olhando aqui pelo bate-papo. Tá bom? Gente, tudo bem, né? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Tu. Olha só. O que é que ele deixa eu alinhar aqui? Bem alinhadinho. Olha só. Gente, olha o que é que ele fala aqui. A Marinha do Brasil comprou um reservatório para armazenar combustível com o formato de um tronco de cone, conforme a figura a seguir. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Tá? Gente, questão bem direta, tudo bem? Essa questão é aplicação direta da fórmula do volume do cone, tá? Do tronco de cone, desculpa. Então, vocês estão lembrados como é? Volume. Alguém quer me dizer como que calcula o volume do tronco de cone? Hum, diz aí, Marília. Diz aí.
Marília, tu estás aí? Hã? Olha só, tá com vergonha. Então, ó, o volume do come é π H sobre 3 vezes quem? Vou botar entre colchetes, tá bom? Vezes quem? Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais quem? Rzinho ao quadrado. Lembrando que o Rzão refere-se ao raio da secção maior, tudo bem? Então, nesse caso, é esse aqui, ó. Isso aqui representa o Rzão. E o Rzão aqui vai ser 5 metros. E esse aqui representa quem? O menor. Aqui representa o Rzinho. Nesse caso é igual a quanto? 3 metros, tá bom? E a altura que foi dada, a distância entre os dois centros, que é igual a 10 metros, tá? Quer dizer, não. Tá bom, minha filha. Olha só, então, o volume aqui, ó, gente, ó, atenção, muita atenção. Muito cuidado quando ele diz o valor de π, aproximadamente 3, muitas questões, e aqui você olha, ó, a resposta está em função de π. Já vi muito aluno no final tá botando 3,14, fazendo um monte de conta que já é ruim, tá fazendo conta algumas com números decimais, aí no final a questão está em função de π. Então, o volume é quem? Π, a altura é quanto? 10 sobre 3 vezes o Rzão aqui, ó, 5 ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho. 5 vezes 3, mais Rzinho ao quadrado. 3 elevado a quanto? A 2. O volume vai ser quem? 10π sobre 3, vezes. Aqui vai dar 25. Fazer aqui devagar. 25. 5 vezes 3, 15, tá? E 3 elevado a 2 é 9. 25 mais 15, 40 mais 9, 49. Então, 49, tá? Então, o volume aí, ó. Gente, eu não vou mexer nisso aqui não para fazer 490, porque observa que tá bem aqui, ó. Tudo bem? Então, dando uma certa ajeitada, isso aqui vai ser quem? 49 vezes 10 vezes π sobre 3. Isso aqui o quê? Qual é a unidade? Metros cúbicos. Só que tem um porém. Ele quer a capacidade em quê? Em litros, tá? Olha só. A gente sabe da relação, isso aí é falar direto. Não esqueçam dessa relação. 1 metro cúbico é igual a quanto? É igual a 1.000 litros. Só que a gente observa lá no item que estão em função de potências de base 10. Então, 1 metro cúbico será igual a quem? 10 elevado a 3 litros, tá? Então, eu vou ter, ó, volume vai ser 49 vezes 10 vezes π sobre 3 vezes 10 elevado a 3. Agora, isso aqui está em quê? Está em litros, tá bom? Então, agora é só fazer a ajeitação. Então, vai ser, ó, 49 sobre 3 vezes, ó, 10 vezes 10 elevado a 3, produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Isso aqui vezes quem? Pi. Isso aqui o quê? Litros. Então, gente, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra A, D, tá? D de Deus, tá? Questão bem tranquila, tudo bem? Aplicação direta da fórmula, tudo bem? Galera, me diga uma coisa. Se vocês não soubessem essa fórmula aqui, como é que vocês fariam essa questão? Eu não sei, sabe? Sabe sim, sabe sim. Se vocês não soubessem essa fórmula, como é que vocês iriam desenrolar essa questão e acertar? Hein? Alguém me diz alguma coisa? Olha só, você poderia fazer da seguinte maneira, ó. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai atrapalhar, tá? Você poderia fazer da seguinte maneira, ó. Você poderia, ó, completar aqui, ó, tchom, e aqui, ó, tchom, tá? Aqui iria continuar,
aqui tu iria chamar de H, tá? Então, quem seria esse volume? Seria exatamente o volume do cone grande menos o volume do cone o quê? Pequeno. Também você iria fazer através das relações, porque eu deveria saber quem é o H. Como é que você faria aqui, ó? O raio do pequeno está para o raio do grande, porque são semelhantes. Assim, ó, que eu estou trabalhando, o que é que eu tenho? Raios e alturas. Eu não estou trabalhando aqui, ó, pequeno para o grande, então a altura do pequeno, que eu chamei de H, estaria para a altura do grande. Quanto é a altura do grande, hein, gente? Quanto é a altura do grande? Quem é agora? É H mais 10, ó. H mais quem? Mais 10. Aí você faria produtos meus igual produtos extremos e acharia o valor de quem? De H. Tendo H, gente, você calcularia o volume do grande, tá bom? E depois o volume do pequeno e só fazer a diferença. Vocês iriam achar também a letra D. Tudo bem, gente? Vocês concluem aí, tá bom? Para a gente passar para a próxima. Tá chocante? Beleza? Vamos para a próxima. Tô passando. Faz o print aí da questão. Faz o print. Tô achando hoje minha letra tão bonita. Bora lá. Olha só. Próximo. Nas empresas, em geral, são utilizados dois tipos de copos plásticos descartáveis, ambos com a forma de tronco ou de cone. Reto. Copos pequenos para ingestão de café, raio da base iguais a 2,4 centímetros, 1,8 centímetros, com altura igual a 3,6 centímetros. Copos grandes para ingestão de água. Raios da base igual a 3,6 centímetros e 2,4 centímetros, com altura igual a 8 centímetros. Certa empresa resolveu substituir os dois modelos de copos descartáveis, fornecendo para cada funcionário uma caneca com a forma de um cilindro circular reto, de altura igual a 6 centímetros. Então, ó, a altura desse cilindro é de 6 centímetros. E o raio da base desse cilindro igual a Y centímetros. As canecas serão utilizadas tanto para beber café como para beber água. Sabe-se que o volume de um tronco de cone circular reto, cujos raios da base são respectivamente R e R, e cuja altura é H, pode ser dado pela expressão. Então tá aí, ó, questão bem legal que ele dá a fórmula do volume do tronco. Então, y da base dessas canecas deve ser tal que y ao quadrado seja, no mínimo, igual a. Gente, vocês entenderam essa questão, entenderam? O que é que ele está querendo aí nessa questão, hein? Hum, alguém poderia me dizer? Rapaz, olha só. Ele tinha uns copinhos lá de cafezinho e um copo... Diga, mãezinha. Ele quer o raio da base. Pois é, mas, ó, de maneira bem simples, ele diz que vai trocar esses copos grande e pequeno por apenas um tipo de copo, que é um copo que cilíndrico, tudo bem? Mas aí me diga uma coisa, a relação que ele vai ter com o raio da base dessa caneca, ele vai se referir ao copo pequeno ou grande? Hum, é exatamente o grande, porque o volume do grande eu consigo ter o mesmo volume do pequeno, mas o pequeno jamais terá o volume de quem? Do grande. Então, onde é que eu tenho que me basear? Na ideia de substituição, tá certo? Eu vou trocar esses copos de formato de tronco de cone para um modelo, para um formato cilíndrico. Então, significa dizer o quê? Que o volume do cilindro, do copo cilíndrico, tem que ser maior. Porra, Thiago, quem foi que puxou isso aí? O volume do cilindro tem que ser maior do que o volume do tronco de cone.
Tudo bem? Mas nesse caso, ó, o volume do tronco grande é exatamente o copo o quê? O copo grande. Tudo bem? Então, cilindro não tem ponta, né? Então, é a área da base vezes a altura. Então, área da base. Então, posso, gente? Deu para entender? Deu? Posso? Quem é a área da base? Pi R ao quadrado. O R é o raio, só que o raio aqui tem o quê? Y centímetro. Então, πr ao quadrado, então πy ao quadrado vezes a altura, que é de quanto? 6. Ou 6 feio. Então, não. Ave Maria, piorou. Tá? Tudo bem, o volume do cilindro, tá bom? A área da base, então, πr ao quadrado, só que o raio é y, vezes a altura, tá bom? Esse aqui é maior ou igual, tá bom? Aí, maior que o volume do tronco grande, do copo grande, eu vou me referir somente a dos copos grandes. Então, eu vou ter o que aqui? Vamos botar, a fórmula tá aqui, ó, pi H, quanto é a altura dele, ó? Altura 8, ó. Então, π vezes 8 sobre 3 vezes Rzão, ó, eu estou usando essa fórmula. O raio maior é quem? 3,6, vou botar aqui, ó, assim agora. 3,6 ao quadrado, mais Rzão, Rzinho ao quadrado. O Rzinho é quanto? 2,4 centímetros, então 2,4 ao quadrado, mais quem? Mais 3,6 vezes 2,4, que é o produto. 3,6 vezes quem? 2,4. Ave Maria, meu povo. Ô, questão chata. O pi cancela com quem? Pi, aí eu vou ter que y ao quadrado vai ser 8 sobre 6 vezes 3, 18, ó, vem pra cá, né? E, gente, essas contas aqui, Ave Maria, as contas chatas. 3,6 ao quadrado. Vocês estão com calculadora aí, então? Então tá fácil aí, tá? Aqui já dá para simplificar tudo por 2. Vai ficar 4 nono, né? Alguém tá com calculadora? É chato isso aqui, tá? 3,6, deixa eu ver Ô, aqui. professor, Veja pro meu pai quanto é que dá 3,6 ao quadrado. Dá 12, quanto? 12,96. Show. 2,4 seria 24. Dá quanto? 2,4 ao quadrado? 5, quanto? Dá 576. 5,76. 5,76. E o produto de 3,4, 3,6 vezes 2,4, 3 vezes 2, 6, dá 8 e alguma coisa. 8,64. Show. Wesley, termina aí, então, y ao quadrado. Opa, bem que não é igual não, viu? É maior ou igual. Maior ou igual. Y ao quadrado é maior ou igual a 4 nonos. Soma isso tudo. Dá quanto? Deu 12, 27,36. 27,36. Multiplica por 4 e divide por 9. Maior ou igual a 12,16. 12,16. No caso aí, centímetros, né? A unidade. Então, ó, com o raio y da base dessa caneca, deve ser tal que y ao quadrado seja no mínimo igual. Então, não tem 12,16, mas tem 12,160, que é a mesma coisa, tá bom? Então, para essa questão, marcamos a alternativa correta, letra A, C. Diz só isso. Essas contas com número decimal, gente, não mede não, tá? O terceiro ano não é mais tá medindo como você operar isso aí, não. Tá bom? Ficou entendido, né, gente? A ideia da questão é só essa, ó. Inicialmente, aplica, faz a comparação das duas fórmulas do volume. Pronto, depois é só aritmética, é só continha, que é o que perde mais tempo. Tenho certeza que vocês entenderam isso aí, tá bom? Podemos para a próxima? Vamos lá. Ah, olha só. Gente, essa quarta questão
Eu procurei na internet um tronco de cone, tá bom? De base quadrangular. Tronco de pirâmide de base quadrangular, para que ficasse bem melhor, que a gente conseguisse enxergar, tá bom? Na apostila de vocês não tem essa figura, tá? Só para estar ajudando a gente a enxergar. Então, eu queria que vocês dessem uma lida, não tem conta, e me dissesse qual a alternativa correta. Galera, esse tipo de questão eu gosto muito. Como é que a gente resolve ela? A gente tem que buscar possibilidades contrárias às afirmações. Então, se eu conseguir fazer isso, é porque o item está falso, tá? Isso aqui é o estudo primitivo lá da geometria, tá? Onde a gente lembra quais são as ideias de reta, ponto, plano, a ideia de posições relativas entre retas, que é o que a gente vai comentar. Eu gostaria que vocês olhassem essa questão e me dissessem a alternativa correta. Não tem cálculo, tá bom? É mais uma parte teórica de geometria de posição, tá? São 12h20, tá? 3 minutinhos para você responder ela. Mesmo tempo de prova do Enem. Por favor. Pronto. Não passou nem um minuto. É D. D. Alguém tem outra alternativa que encontrou? Tá. Meu sonho agora, nesse momento, D é ter mesmo, outra professor. caneta. Oh, peraí, vou pegar aqui. Estão me vendo de novo? Vocês estão vendo essas duas canetinhas aqui, gente? Estão? Sim? Sim ou não, gente? Queria chamar a atenção de vocês. Sim. Galera, nessa questão vocês devem ter, tá bom? Um conhecimento básico de posições relativas entre retas, tá bom? Vocês estão lembrados quais são as posições relativas entre duas retas? Duas retas, elas podem ser concorrentes em caneta, reta verde e reta azul, vamos chamar assim. Elas podem ser concorrentes, o que é isso? Quando elas se cruzam em um único ponto. Elas podem ser coincidentes, quando uma está dentro da outra, tá bom? Possuem todos os pontos em comum. Elas podem ser paralelas ou elas podem ser reversas. Eu quero chamar a atenção de vocês, então, na diferença de paralelas e reversas. Muito bom. Isso mesmo, Maria. Alguém poderia me dizer qual é a diferença de retas paralelas para retas reversas? As retas paralelas, elas não se Paralelas têm que estar no cruzam. mesmo plano. Diga, Wesley, desculpa. Paralelas têm que estar no mesmo plano. E as E as reversas, reversas precisam. não. Cuidado, tá, gente? A palavra que diferencia uma da outra é exatamente. As paralelas, elas são coplanares. O que é isso? Existe um único plano que contém as duas ao mesmo tempo. As reversas, não. Não existe nenhum plano que contenha as duas ao mesmo tempo. É como se elas estivessem assim, ó,
Tudo bem? Então, isso é a palavra-chave. Ah, as retas paralelas não se tocam, as reversas também não se tocam. Tudo bem? Então, baseado nessa ideia, é que nós iremos resolver essa questão. A quarta diz o seguinte: considere um tronco de pirâmide quadrangular regular, então é um quadrado, tá? Sobre esse sólido, assinale a alternativa correta. Ele diz, ó, se R e S são duas retas suportes de arestas laterais distintas, então R e S são reversas. Ele falou, ó, das arestas o quê? Laterais. Gente, lembra que isso aqui ele está falando de reta, tá? As retas, elas são infinitas em todos os seus sentidos. Então, qualquer lugar que você colocar, ó, gente, eu vou fazendo e vou apagando para cada item, tá? Na gravação vocês vão olhar. Olha que coisa, mas tá bem retinha. Olha que maravilha. Olha só, ela continua. Eu estou colocando aqui, ó, RS das arestas laterais. Se eu colocar bem aqui, ó, tchom, em algum momento elas irão o quê? Se tocar, em outras palavras, em qualquer aresta. Em qualquer aresta, elas sempre irão o quê? Se tocar. Tudo bem? Então, ó, se vocês analisarem dessa forma, se vocês analisaram dessa forma, então significa que elas se cruzam, vão se tocar exatamente lá no vértice dessa pirâmide. Então, está dizendo que elas são RS, são reversas. Aonde elas são é concorrentes. Tudo bem? Então, esse item A é um item o quê? Falso. Alguém enxergou de outra maneira? Não, né? Então, agora eu vou apagar, tá? Vou apagar, porque deixa eu ver se dá para manter essa daí, tá bom? Ou foi de outra cor, acho que até é melhor. Se R é a reta suporte da diagonal da base, agora foi de azul, da diagonal da base menor, opa, então diagonal da base menor aqui, então é a base superior. E S é a reta suporte de uma aresta lateral, então RS são reversas. Aonde, ó? Se eu traçar aqui, ó, significa dizer que elas vão se tocar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Então, elas estão se tocando, nunca podem ser reversas. Então, item B também é o item o quê? Falso. Item C. Se a reta R, se R é a reta suporte de um lado maior da base, ó. Então, a reta suporte de um lado. Vou considerar esse, ó. Aí, vamos lá. Se R é uma reta suporte de um lado da base maior e S é a reta suporte de um lado menor da base, então R e S são paralelas. Opa, 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 opa. Olha só, deixa eu fazer de azul de novo. Se eu destacar esse lado, elas são o quê? Reversas. Mas ó para cá. Se R é a reta suporte de um lado da base maior e S é a reta suporte de um lado da base menor. Então, R e S são paralelas. Nesse caso, elas são reversas. Tá? Eu já contrariei. Então, esse item é um item o quê? Falso. Como é que ele poderia colocar que se fosse correta? Ela disse que ela pode ser paralela. Então, ele está confirmando que elas são paralelas. Só seriam paralelas se eu considerasse aqui, gente, ó, esse lado aqui, ó, tudo bem? Aí sim, elas seriam o quê? Paralelas. Mas caso contrário, como eu fiz agora há pouco, elas estão sendo reversas. Tudo bem? Então, esse é o motivo, tá? Deixa eu apagar aqui tudo. Tá entendendo, né? Item D. Se R é a reta suporte de uma diagonal da base maior. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Tchom. Como ficou bem retinho. Se R é a reta suporte da diagonal da base maior e S é a reta suporte de um dos lados da base menor. Opa, um dos lados, ó. Pã. Botar isso aqui. Tá? Aí diz o quê? Então, R e S são o quê? São reversas. Gente, eles são, tá certo? Ó, porque nenhum vai estar, tá bom? A única que seria a posição, a projeção dessa reta sobre nesse lado aqui da mesma posição dela. Até mesmo essa reta nesse sentido estariam reversa, tudo bem? Mas nesse caso, qualquer uma posição aqui
elas seriam exatamente o quê? Reversa. Até a diagonal que viria, ó, nessa posição aqui também, ó. Tá bom? Então, esse item D é um item correto, tá bom? O item D é um item verdadeiro. Então, a gente marca letra D, tá bom? Item E. A reta, se R é uma reta suporte de uma diagonal da base maior e S é uma reta suporte da diagonal de uma face, então RS são reversas. É não, gente, ó. Que eu acabei de dizer, ó. Se tiver um aqui nesse sentido, ó, tá? Tá? Se tiver nesse sentido aqui, ó, elas vão ser o quê? Paralelas. Essa R, Ctrl Z. Essa reta R1, ela é paralela com R2, tudo bem? Porque é a projeção dela. Assim como se eu chamar aqui de R3, ela vai ser paralela com quem? Com R4, tudo bem? Uma questão bem interessante, que eu tenho certeza que todos vocês entenderem. Então, o item é um item falso. Maravilha? Questão muito boa para a gente lembrar um pouco da teoria. Vamos para a próxima questão. Tudo bem, né, gente, com esse item? Quarta questão. Vamos lá. Questão número 5, gente, questão do Enem. No Enem, galera, vai ter essas questões assim. Pode ter certeza, reconhecimento de figura espacial, gente. Galera, é impressionante como existem uma grandiosa quantidade de alunos que vão concorrer junto com vocês na prova do Enem que não conseguem associar o formato geométrico com e distinguir da ideia plana. Tem gente que diz que uma esfera é um círculo, tá? Tem gente que diz que uma pirâmide é um triângulo. Então, gente, por favor, não percam esse tipo de questão. Já caiu no Enem uma sombrinha, tá? Ele colocou assim uma sombrinha, eu tô até fechado, ó. Olha, aí colocou aqui, aí tu bota uma coisa, sai outra. Aí tá lá perguntando, esse formato aqui seria de qual figura associada? E seria um cone, uma cor bem simples, teve um que era triângulo. Então, gente, existem muitas dificuldades, assim como, tá certo, ó, uma questão dessa. Vocês já devem até ter olhado qual a alternativa correta, que diz o seguinte, uma cozinheira especialista em fazer bolo utiliza uma forma no formato representado na figura a seguir. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Quais são elas? Gente, qual alternativa aí que vocês marcariam e está se referindo a essa daqui, ó? Tudo bem, ó? A essa, tá? E a de fora. Isso aqui são o quê, hein, gente? Olhando para essas figuras. O que são isso? Qual a alternativa correta? Me digam. Hein? Vamos lá, gente. Bem simples. Tronco de cone. São dois troncos de cone, tudo bem? Aqui seria o formato da forma de fazer bolo. Então, aqui nós temos dois troncos de quê? Dois troncos de cone. Tronco de cilindro. Não, tronco de cilindro não existe tronco de cilindro, tá? Então, dois troncos de cone. Tenho certeza que ninguém tem dificuldade nessa questão, tá certo? Vamos para a próxima. Sexta questão. Tá? Vamos lá. Um recipiente com a forma de um cone circular reto, de eixo vertical, recebe água na razão constante de 1 centímetro cúbico por segundo. A altura do cone mede 24 centímetros e o raio da sua base mede 3 centímetros, conforme ilustra a imagem. A altura H do nível da água no recipiente varia em função do tempo em que a torneira fica aberta. A medida de H corresponde à distância entre o vértice do cone e a superfície livre do líquido, admitindo-se π igual a 3. Então, vamos lembrar, o π vale 3, tá bom? A equação que relaciona a altura H em centímetros e o tempo T em segundos
é representado por. Então, gente, ele quer uma ideia, uma relação entre o H e o T, tá bom? Olha só as alternativas, todas elas têm H em função de quem? Do tempo. Como é que a gente faz, então, essa questão, hein, galera? Como é que a gente faz? Vamos primeiro destrinchar aqui as ideias dela, ó. Então, ó, a altura do cone tem o quê? 24 centímetros, ó. Então, ó, você vai aqui, ó. Isso aqui tudo é 24 centímetros, tá bom? Deixa eu... Olha só. Daqui, ó, até aqui. 24 centímetros. Que foi que ele destacou mais? Aqui, gente, ó, tem exatamente o quê? Tem um eixo, tá bom? Onde aqui ele vai ter, ó. E o raio da sua base mede 3 centímetros, ó. A base é esse, ó. Tá? Aqui, ó, é de exatamente quanto? 3 centímetros. Tudo bem? Aí tem H, tá bom? Esse daqui embaixo vai ser exatamente quem? Vai ser o meu Rzinho, que é exatamente o raio da secção do líquido, tá bom? Então, gente, como é que nós iremos fazer aqui, tudo bem? Galera, observa que eu vou ter que buscar uma relação entre o R inicialmente e o H, mas observa que ele coloca que a vazão é de quê? De 1 centímetro cúbico por segundo. Então, aqui já aparece a ideia de quem? Do tempo, tá? A vazão em função de quem? Do tempo. Então, vamos atrás aí dessa relação aí, ó. O que é que nós vamos fazer? Lembre-se que eu sempre tenho que fazer as mesmas correspondências, tudo bem? Então, eu posso dizer que o Rzinho, o raio do pequeno, está para o raio de quem? Do grande, ó. Raio do pequeno, raio para o grande. Então, agora a altura do pequeno, H, vai estar para a altura do grande, que seria quanto? 24, tá ok? Então, ó, a gente faz meio pelos extremos, a gente tem que 3H é igual a quanto? 3H é igual a 24R. Tudo bem? Então, a medida do meu raio vai ser quanto? 3H sobre 24. Então, nós vamos ter que o raio, tá bom? Dessa secção, desse cone menor, ó, 24 dividido por 3 é quanto? 8. Então, vai ficar o quê? H sobre quem? Sobre 8. Pronto. Já peguei a relação do raio, tá bom? Desse cone menor que está sendo preenchido aí com água, tá bom? Então, o que é que nós iremos fazer agora? Calcular o volume dele. Quem é o volume dele? Por que que eu vou calcular o volume? Porque eu quero saber a vazão, ó. 1 centímetro cúbico é volume, tá? Quem é o volume? 1/3 da área da base, ó. Lembre-se que cone tem ponto, então é 1/3 da área da base vezes quem? A altura. Isso aqui é o volume do cone, então 1/3. Quem é a área da base? Então é π vezes o raio, πr ao quadrado, vezes quem? Vezes h. Então, o volume vai ser 1/3. O π que ele colocou, que é 3. O raio, gente, ó, acabei de destacar aqui, ó. Quem é o raio aqui, ó? Eu vou substituir, ó, esse raio aqui, ó. Tá certo? Então, ó, o raio vai ser h sobre 8. H sobre 8 ao quadrado, vezes quem? Vezes h. Então, esse 3 cancela com 3. O volume vai ser o quê? H3 sobre quanto? 64. Ó. H elevado a 2, H2 vezes H, H3, 8 elevado a 2, 64. 8 vezes 8, 64, tudo bem? Então, o volume vai ser H3 sobre 64 centímetros, o quê? Cúbicos. Esse é o volume, tudo bem? Só que, gente, ó, a razão, a torneira, é de 1 centímetro cúbico por segundo, ó. Então, ó, de maneira bem simples, se é 1 centímetro cúbico em 1 segundo, então H
sobre 3 sobre 64 centímetros cúbicos, eu vou ter exatamente num tempo que eu vou chamar de quem? De T, tá bom? Aqui eu estou me referindo a volume e tempo, ó. Volume, tá? E aqui refere-se quem? Ao tempo. É aqui que vai aparecer a minha constante. Então, meio pelos extremos, a gente vai ter o T, que T vezes 1, T, igual a H3 sobre quanto? 64. A minha relação del H, então eu vou ter o quê? Que, meio pelos extremos, H3 é igual a 64T. Então, H é quem? A raiz cúbica de 64T. Então, H é raiz cúbica de 64 é a mesma coisa de 4 elevado a 3 vezes T. Tudo bem? Raiz cúbica. Então, cortou, cortou. O H vai ser 4 raiz cúbica de quem? De T. Então, essa é a relação que vai existir entre a altura, H, e o tempo T. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Questão aí muito bem feita, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão, tá certo? Tudo bem, gente? Deu para entender? Tudo ok? Beleza? Vamos para a próxima questão? Bora lá. Observe a figura a seguir, tá bom? A área da superfície de revolução gerada pela rotação do triângulo equilátero ABC em torno do eixo XY na figura em unidade de área é igual a, tá? Gente, me diga uma coisa. Vocês conseguiriam enxergar como é que fica essa figura rotacionada nessa distância aqui? Então, ó, isso aqui vai começar a rodar, gente, ó. Olha só. Ele começa a rodar. Vocês conseguem imaginar como que fica essa figura? Hein? Essa questão, ela é muito interessante. Precisa somente de uma visão espacial para ela, tá? E lembre-se que ele falou que, ó, ele quer a área da superfície de revolução. Gente, só para começar aqui, a superfície, a área lateral de um tronco de cone, ó, área lateral do tronco de cone. Vocês lembram a fórmula do tronco de cone? Pergunto, vocês lembram como que é a fórmula? Hein? A gente vai ter que utilizar ela. Seria o quê, ó? No tronco de cone, nós temos exatamente essa figura aqui, ó. Olha o que é que aparece, tá? Então, isso aqui representa o comprimento maior, o comprimento da circunferência de raio maior. Então, vou chamar 2π Rzão. Rzão é raio maior. E essa daqui, ó, seria quem? 2π Rzinho menor, tá bom? E aqui, ó, seria exatamente a base maior e a base menor circular, tudo bem? Então, a área lateral do tronco de cone é exatamente a fórmula. A área lateral seria exatamente π vezes a geratriz. Professor, quem é a geratriz? Exatamente isso aqui, ó. A lateral. Aqui é a geratriz. Vezes quem? Vezes Rzão, mais quem? Mais Rzinho. Essa fórmula aqui é que vai ser usada para que a gente consiga resolver a questão. Rzão, raio maior. Rzinho, raio que menor. Só que tem um porém, gente. Essa questão eu preciso enxergar como que é a rotação dessa figura. Vocês conseguiriam me dizer como é que seria, gente?
É uma questão que dá trabalho, ela é um pouquinho uma questão muito boa, muito interessante. Deixa eu tentar mostrar para vocês como é que ela fica, ó. Galera, eu vou tentar fazer de maneira. Desculpa se. Aí, ó, ela tem aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Tá certo? Bem aqui no meio tá o eixo de rotação XY, ó. Tem um eixo de rotação XY. Meu Deus do céu. Ah, tá aqui, ó. E ela tem uma distância, gente. Tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? Aqui seria exatamente o ponto B. Aí aqui ela começa a rotacionar, ó. Tá? Ela rotaciona em cima e embaixo. Tá? Aí ela faz isso. Eu espero que vocês entendam. Se não estiver entendendo, por favor. E desculpa aí pelo desenho, não tá muito maravilhoso, não, tá? Aí, ó. Tá? Só que aí, gente, tem bem aqui o ponto C, ó. E aqui, ó, a Mariana dando trabalho, meu Deus do céu. Tá? E aí ela faz isso, ó. Tá? Aqui e bem aqui. Aí, bem aqui no meio, ela ainda vai fazer isso, ó. Pã. Tá dando para entender, gente, como é que seria essa rotação? E aqui eu teria exatamente, ó, o A, o A, o B e quem? O C. Tudo bem? Vocês estão imaginando que seria como se fosse é, aquela latinha do cachorro, bebedorzinho de cachorro? Então ele rotacionou, ó, tá aqui exatamente, ó, o XY. XY. Aí começava o quê? A rotacionar. Tudo bem? Gente, dá um alô aí para dizer que se vocês estão entendendo, Ok. tá? Alô. Olha só, então agora, gente, nós iremos começar a nossa questão. Deixa eu de colocar aqui, ó. Eu procurei tanto um software, só que eu não consegui rodar ele. Eu queria mostrar para vocês, era girando isso aí, mas eu acho que por aqui tá dando para entender, tá? Professor, Oi. posteriormente a essa questão, como já vai ter passado 8 minutos do fim da aula, aí o Ah, restante a gente deixa para na próxima aula, tá certo? tudo bem, Pode ser? tranquilo. Pode sim. Tá. Ó, tenta só pelo menos, ó, como é que seria a ideia dessa questão? Se vocês, ó, vocês vão calcular essa área aqui lateral de fora, tá? Aqui é A, lembra que aqui é um triângulo equilátero, aqui é A também. Então tu vai pegar primeiramente esse raio, porque aqui vai ser dois troncos de cone, olha só. Então tu vai calcular essa de dentro, que é uma face. Tu vai calcular essa de fora, que já seria 2R de raio, e depois tu ia calcular aqui a tampa de baixo aqui, ó, que seria exatamente o quê? Seria exatamente a de um círculo, tudo bem? Então vai ficar salvo e na próxima aula tranquilamente a gente volta a comentar essa questão, tá bom? Então, gente, a aula hoje foi muito proveitosa, tá bom? Quero desejar, Noel passou tão rápido já. Então, quero desejar a todos um excelente final de semana, tudo de bom para vocês. Um final de semana abençoado. Segunda-feira é feriado, né? Então agora só terça-feira. Um cheirão, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Obrigado, professor. Tchau.